Vamos falar um pouco sobre os procedimentos. O que acontece com esses processos batch ou similar, que são tão necessários em qualquer aplicação? Como esses processos não se podem inferir a partir de conhecimento, é necessário o uso de algum tipo de linguagem, e para isto, Genexus nos oferece uma linguagem de nível muito alto. Vamos criar, no primeiro momento, duas novas transações, a transação Passenger e a transação Flight Instance. Vamos em Object, Novo Objeto, vamos definir a transação Passenger. Create, vamos criar Passenger ID e Passenger Name. Salvamos e vamos criar agora a transação Fly Instance para poder definir uma instância de voo. Flight Instance ID. Vamos também definir o voo que pertence a esta instância, ou seja, Flight ID. A hora de partida do voo, Flight Departure Time. O dia e a hora desta instância do voo, ou seja, Flight Instance Date e Flight Instance Time. Do tipo Date. Que vai ser do tipo DateTime. Vamos definir também o atributo Flight Instance Number of Passenger para saber a quantidade de passageiros que leva essa instância. Numérico de 4. E vamos definir um segundo nível, que corresponde aos passageiros. Passenger ID e Passenger Name. Vamos agregar também o número de assento de cada passageiro. Flight Instance Passenger Seat Number. Vamos defini-lo como numérico de 4. Vamos salvar as alterações e vamos definir o atributo Flight Instance Number of Passenger, que nos diz a quantidade de passageiros que tem essa instância de voo, como uma fórmula. Count, parênteses, Ctrl Shift A, inserimos este atributo que acabamos de criar. Ok. Salvamos novamente. Agora que já definimos nossa transação de instância de voo, vamos pensar na seguinte situação. Vamos supor que por algum motivo todos os voos para uma cidade em particular de um determinado país estejam fixados para uma determinada data e hora. Eles devem ser reprogramados para outra data e hora. Como podemos solucionar esse requerimento? Para isso, necessitamos modificar os valores dos atributos Flight Instance Date e Flight Instance Time. Uma possibilidade seria criar a Work with Flight Instance, filtrar depois os registros que estejam programados para essa determinada data e hora, e depois acessar a transação Flight Instance em modo update e modificar os valores de Flight Instance Date e Time para os novos valores. Isto seria fazer uma alteração à mão. Mas existe outra possibilidade. Podemos, através de uma web panel, solicitar ao usuário que determine os voos, para que cidade, que país, que estejam programados para a data e hora, e que indique os novos valores de data e hora, e depois disparar um processo que automaticamente realize as alterações. Vamos ver como seria esta implementação? Ao falar de procedimento, estamos falando de um novo tipo de objeto Genexus, que vai receber como parâmetro o país e a cidade, a data e a hora dos voos, para serem alterados, e a nova data e a nova hora. Vamos definir, então, o novo objeto. Botão direito, New,
Object e escolhemos a opção Procedure. E vamos dar o nome de Flight Instance New Date. Create. A primeira coisa que vamos fazer é declarar quais são os parâmetros que esse procedimento deve receber para poder fazer as alterações necessárias. E para isso vamos definir as variáveis correspondentes que depois serão declaradas através da regra parm. Selecionamos esta opção Variables e vamos definir no primeiro momento a variável Country ID e depois a variável City ID. Como já existem os atributos com o mesmo nome, então a variável fica definida baseada nesse atributo. Definimos depois a variável Current Instance Date e Current Instance Time para marcar a data e a hora atual. Observem que automaticamente nos colocou o tipo de dados Date, visto que o nome de nosso atributo termina precisamente Date. Current Instance Time que vai ser do tipo DateTime e vamos definir agora a nova data e a nova hora que deverá ser atribuída a essas instâncias de voo. Colocamos então New Instance Date e New Instance Time. Salvamos e vamos declarar agora a correspondente regra parm. Parm, parênteses, e começamos a declarar nossos parâmetros, que serão todos os parâmetros de entrada. In, dois pontos e a variável que corresponda. Vamos começar por Country ID. Ao digitar e-comercial, identifica as variáveis. Já automaticamente oferece a lista de variáveis que temos definidas nesse objeto procedimento. Flight Instance New Date, nossa variável Country ID. Vírgula. Nossa variável City ID. Current Instance Date, Current Instance Time, New Instance Date e New Instance Time. Fechamos o parênteses, ponto e vírgula. Salvamos as alterações. Temos então declarada nossa regra parm. No momento que esse processo for chamado por alguma web panel, deverá passar os parâmetros na mesma ordem que estão sendo declarados aqui. Vamos ver como é o source desse procedimento. Nosso objetivo é modificar os valores de certos atributos. Para isso, é necessário acessar a uma tabela. E, portanto, necessitamos um comando que nos permita acessar as tabelas. O comando genexus que permita acessar as tabelas é o comando foreach. Este comando foreach termina com a declaração end_for. Vamos colocar foreach e já vamos colocar o end_for. O comando foreach é o comando que vai permitir navegar uma tabela física, mas vai poder acessar a tabela estendida dessa tabela física. Como o genexus determina qual é a tabela física que o foreach vai navegar? Através dos atributos que começamos a declarar no corpo deste foreach. Necessitamos encontrar todas aquelas instâncias de voo que correspondem à cidade e país que estamos recebendo por parâmetro, que tenham o dia e a hora igual a que estamos recebendo na variável
current instance date e time, e depois modificar esses valores de dia e hora para os valores que vêm nas variáveis new instance date e time. Para isso, vamos começar a colocar aqui nossas condições, e as condições vamos definir através da cláusula where. Vamos começar a declarar where flight departure country ID for igual à variável country ID, where flight departure city ID for igual à nossa variável city ID. Com isto, estamos determinando as instâncias de voo de uma determinada cidade e de um determinado país. Where flight instance date seja igual à nossa variável current instance date e where flight instance time seja igual à nossa variável current instance time. Para os registros que cumpram estas 4 condições, o que vamos fazer é modificar o valor de flight instance date vamos igualar a nossa variável new instance date e o atributo flight instance time vai ser igual à variável new instance time. Salvamos. Vamos corrigir esse espaço e vamos salvar as alterações. Neste caso, a partir dos atributos que estão mencionados nestas cláusulas where e no corpo do for each, é que o GNexus vai determinar qual é a tabela base de navegação. Vai buscar a mínima tabela estendida que contenha estes atributos, que contenha Flight Departure Country ID, City ID, Flight Instance Date e Time. Vamos criar rapidamente um diagrama de tabelas, e assim poderemos ver qual é essa tabela base. Create. Vamos selecionar Flight Instance, Flight Instance Passenger, Flight, Country City, Country, Attraction Category, Attraction, e Airline. Nos falta agregar Passenger. Agora sim, temos completo nosso diagrama de tabelas. Os atributos que estão declarados no search do nosso procedimento são Flight Instance Date, Flight Instance Time e são também Flight Departure Country ID e Flight Departure City ID. Ou seja, temos atributos que estão na tabela Flight e outros que estão na tabela Flight Instance. Dizemos que o GNexus vai buscar a mínima tabela estendida que os contenha, que contenha todos eles. Qual será a mínima tabela estendida? Esta mínima tabela estendida é Flight Instance. Percorrendo Flight Instance, podemos chegar aos atributos Flight Departure Country ID e City ID, através do atributo Flight ID, que nessa tabela é uma chave estrangeira. Vamos voltar ao nosso procedimento e concluímos que a tabela base desse for each é Flight Instance. Vamos ver um pouco mais o comando for each.
Sabemos que o comando foreach é o comando de acesso a tabelas e que cada foreach percorre e navega uma única tabela física, mas acessa a sua estendida. Essa tabela base é determinada pelos atributos que estejam presentes nas cláusulas where, como já vimos, mas também na cláusula order. A cláusula order é aquela que nos vai permitir que determinemos em que ordem queremos que sejam percorridos os registros. Se não especificarmos uma ordem, por default, pega a chave primária dessa tabela. Também é levado em consideração os atributos da cláusula defined by. Esta cláusula defined by serve para que, se nós mencionamos um atributo ou conjunto de atributos que dizem aos genexos qual é a tabela base que queremos que percorra, ele também ajuda a determinar. Também são considerados os atributos que estejam declarados no corpo do foreach. Mas, dentro de um foreach, não somente temos a possibilidade de modificar os registros, como foi o exemplo do caso que vimos, mas também podemos inserir um registro novo, pelo qual utilizamos o comando new. E também podemos eliminar registros, para o qual utilizamos o comando delete. No começo desse curso, quando apresentávamos este ambiente de desenvolvimento integrado, falamos que se trata de um ambiente intuitivo e contextual. Observe que estamos parados nesse momento no search de um procedimento. Vamos à opção Insert do menu bar. Estamos vendo essas opções oferecidas neste ID, e essas opções se denominam Code Snippets. Códigos que vão dar a possibilidade de escrever nosso próprio código com maior simplicidade e clareza. Se eu selecionar, por exemplo, esse aqui, foreach where, Genexus nos oferece a estrutura do foreach com a cláusula where. Simplesmente, nós deveríamos determinar as condições que vão no where e depois declarar o código deste foreach. Agora, enfrentamos um novo requerimento. Queremos poder listar a lista de passageiros de uma determinada instância de voo e queremos que esta listagem seja no formato PDF. Para resolver isso, vamos utilizar também um procedimento, já que os procedimentos nos permitem que desenhamos um layout e especificar ali os atributos que queremos visualizar. Vamos definir um novo objeto do tipo Procedure, New Object Procedure, que vai se chamar Passenger List. Create. Este procedimento vai receber na regra parm a instância do voo, o Flight Instance ID, e para essa instância de voo obteremos a lista de passageiros. Vamos definir a variável Flight Instance ID. Salvamos as alterações e nas regras vamos declarar a regra parm. Parênteses, in, estamos falando de parâmetros de entrada. Flight Instance ID, salvamos. Observemos agora esta opção Layout. A partir desses print blocks, nós vamos começar a desenhar como vai ser a saída deste procedimento. Vamos mostrar a Toolbox, View, Other Tool Windows, Toolbox, e a primeira coisa, vamos agregar uma etiqueta que vai dizer Passenger List no título de nossa listagem. Vamos fechar a Toolbox. F4, editamos as propriedades e vamos colocar no texto Passenger List. Vamos mudar o tipo de letra. Vamos colocar na cor vermelho. E neste print block, vamos mudar o título. Para isso, também F4. E em vez de print block 1, que é o nome por default,
que é atribuído pelos genexos cada vez que vamos inserindo print blocks, vamos colocar title. Salvamos. Vamos agregar uma nova etiqueta, que nos mostre qual é a instância do voo. Flight Instance. Aqui, vamos inserir a variável que recebemos por parâmetro, para que nos mostre qual é o identificador desta instância de voo. E depois, vamos colocar aqui os rótulos, as etiquetas que digam Passenger ID e Passenger Name. Passenger ID e vamos colocá-lo. Vamos mudar a fonte. E outra etiqueta que vai dizer Passenger Name. Vamos salvar estas alterações. E o que vamos fazer agora é inserir um novo print block, onde vai agregar ali os atributos Passenger ID e Passenger Name. Para inserir um novo print block, nos posicionamos aqui, botão direito, Insert, Print Block, e nosso novo print block, editamos suas propriedades com F4. Vamos colocar como nome Passengers. E o que vamos fazer aqui é inserir os atributos Passenger ID e Passenger Name. Insert, Attribute, Passenger ID, Insert, Attribute, Passenger Name. Podemos editar suas propriedades. Vamos mudar a fonte. Vamos salvar as alterações. Vamos ver agora que código temos que declarar no search desse procedimento para obter esta listagem que estamos desenhando. A primeira coisa que queremos fazer é imprimir o print block do título. Portanto, utilizamos o comando print e o nome do nosso print block, title. Depois necessitamos declarar um for each e estabelecer que para a instância do voo que estamos recebendo por parâmetro, queremos obter todos os seus passageiros. Portanto, poderemos utilizar a opção dos code snippets for each where. Qual vai ser a nossa condição? Bem, nossa condição vai ser que o atributo Flight Instance ID seja igual ao que estamos recebendo por parâmetro, a nossa variável Flight Instance ID. E vamos declarar agora que é o que queremos fazer para esta instância de voo. Bem, o que queremos fazer é mostrar os seus passageiros. Para esse registro de Flight Instance, onde estamos posicionados, queremos acessar a todos os registros relacionados que estejam na tabela Flight Instance Passenger, que correspondam ao segundo nível de nossa transação Flight Instance. Vamos declarar um novo for each. Podemos utilizar a opção dos code snippets, se quisermos, ou podemos escrever o for each. E o que vamos fazer aqui é imprimir nosso print block Passengers. Salvamos
nossas alterações e temos então completo o search de nosso procedimento. Quando temos uma estrutura de for each aninhado, como é este o caso, Genexus vai determinar a tabela base de cada for each, determinando primeiro a tabela base do for each externo e depois a tabela base do for each interno. Neste caso, no for each interno, nós estamos fazendo uso do comando print, mas este comando print faz referência a um print block que tem atributos. Portanto, estes são os atributos que vão participar na determinação da tabela base desse for each mais interno. Bem, agora vamos configurar algumas propriedades desse objeto, para poder ver sua saída como PDF. Vamos editar as propriedades pressionando F4. Vamos setar as seguintes propriedades. Onde diz Report Output, vamos deixar Only to File. Depois, devemos declarar que esse objeto seja um objeto main. Para isso, a propriedade main_program, vamos colocar o valor true. Depois, vamos indicar que esse protocolo seja HTTP. Além destas propriedades, devemos configurar uma regra. A regra Output File. Parênteses, e vamos colocar entre aspas o nome de nosso objeto, ou seja, Passenger List. Vírgula, e entre aspas também o formato, ou seja, PDF. Fechamos o parênteses e colocamos ponto e vírgula. Salvamos as alterações e temos então configurado todas as propriedades e regras para poder visualizar esse procedimento como uma listagem. Vamos criar agora uma WebPanel que esteja passando por parâmetro o ID dessa instância de voo e faça chamada a este objeto, WebPanel. E vamos colocar WP Passenger List. Create. Simplesmente o que vai ter que fazer esta WebPanel em seu form é um texto que diga Flight Instance ID e vamos declarar uma variável como um combo dinâmico, que pegue os valores dos identificadores das instâncias de voo. Depois, colocaremos um botão e esse botão fará o call, a chamada ao nosso procedimento. Escrevemos aqui mesmo Passenger List e depois do menu bar podemos mudar sua aparência. A cor. E vamos inserir aqui uma tabela. Para isso, vamos mostrar a toolbox. Vamos arrastar aqui a tabela, que vai ter uma fila e duas colunas. E em uma dessas células, vamos inserir a variável que vai ter a aparência de um combo box dinâmico. E na outra célula, vamos inserir um botão. Ou seja, que vamos criar, nessa primeira instância, nossa variável. Voltemos ao WebForm e vamos arrastar um controle do tipo Variable dentro da primeira célula de nossa tabela. Aqui vamos inserir nossa variável Flight Instance ID. Agora vamos selecionar um controle do tipo Bottom e vamos arrastar na segunda célula. Fechamos nossa toolbox e vamos editar as propriedades desse botão. Vamos mudar o texto. No Caption, vamos colocar View Passengers
list. E depois vamos definir qual vai ser o evento. O código associado ao evento Enter, que é o que vai ser disparado ao pressionarmos este botão. Fechamos a toolbox. Se fizermos botão direito sobre o botão, vamos Go to Evento. E o que vamos fazer aqui é declarar a chamada nosso objeto procedimento. Para inserir um objeto, podemos utilizar a opção Insert, Object ou Ctrl+Shift+J. Vamos chamar a nosso procedimento. Buscamos os objetos do tipo Procedure. Chamamos a nosso Passengers List. Ponto, call, e vamos ter que passar entre parênteses nosso parâmetro que vai ser a variável Flight Instance ID. Salvamos as alterações e o que falta fazer agora é alterar a aparência de nossa variável para que seja um combo dinâmico. Para isso, editamos suas propriedades. Temos aqui na propriedade Control Type e vamos colocá-la como um Dynamic Combo Box. O que vamos estar fazendo aqui é guardando os valores que correspondem à Flight Instance ID. E nas descrições, vamos mostrar também Flight Instance ID. Salvamos as alterações e fechamos aqui. Para executar nossa aplicação, não alcança somente pressionar F5, porque temos um objeto que foi definido como main. Nosso procedimento Passenger List. Portanto, este objeto devemos compilá-lo separado, por separado do resto de nossa aplicação. Para isso, dentro da opção Build do menu bar, vamos utilizar esta opção Build. Esta aqui. Esta opção que utilizamos não executa o Developer Menu. Simplesmente o que faz é construir e compilar nosso objeto Passenger List, como estamos vendo aqui. Assim, agora fechamos. E agora sim, pressionamos F5. Entramos em nossa Web Panel. Vemos aqui a lista das instâncias de voo que temos ingressado. Selecionamos, por exemplo, o número 1 e vamos estar executando nosso procedimento, vendo a lista de passageiros. Aqui está. Voltemos novamente à nossa KB. E vamos falar agora sobre os Data Selectors. É muito comum que às vezes estamos codificando as mesmas situações em diferentes lugares, especificando as mesmas ordens de navegação de uma tabela, as mesmas condições, tendo a mesma lógica em vários lugares. Observemos esses códigos. Aqui temos um for each, com order city name. Estamos estabelecendo uma condição que implica que a região do mundo seja número 1. Depois se imprime um print block, que não nos importa o que ele faz. Depois temos um outro for each. Estamos administrando a mesma order e o mesmo where. Uma das condições se repete. Portanto, estamos duplicando esta informação. Estamos mostrando várias vezes a mesma lógica. É bem verdade que cada um desses for each vai ter um resultado diferente, mas ambos estão usando uma mesma parte de código. Um Data Selector é um objeto GNexus que nos vai permitir reutilizar as navegações e evitar a duplicação de código. Vamos definir então um Data Selector.
Object, New, Object, vamos escolher Data Selector, vamos colocar o nome American Cities, assumindo que a região número 1 do mundo é a América. Que condições estamos usando em nossos códigos? Nossa condição é Country World Region igual a 1. Portanto, vamos definir uma condição que vai dizer isso mesmo. E qual é a ordem que estamos utilizando? Estamos utilizando order city name. Portanto, vamos agregar esta ordem. City name. Salvamos. Agora que definimos esse data selector, como podemos modificar nossos códigos? Bem, vamos eliminar isto aqui. E vamos declarar que vamos utilizar a order e as condições estabelecidas em nosso data selector American Cities. Portanto, utilizamos using American Cities. E dessa forma, este for each vai estar utilizando a order e o where estabelecido neste data selector. O mesmo vamos fazer aqui. Se depois alteram nossos critérios, estas modificações as faremos diretamente dentro do Data Selector e as alterações serão refletidas automaticamente em todos os lados.